Muito bem, nós vamos avançar aqui no nosso estudo e hoje nós vamos concluir esse ponto da Imago Dei. Falamos aqui sobre a criação, do ato criador de Deus, falamos aqui um pouco a respeito da revelação dessa livre vontade de Deus em se revelar, em se tornar conhecido através dos atos da criação. Falamos aqui a respeito também de que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. O nosso estudo, ele tem sido motivado diante do coronavírus, da pandemia que temos passado. O que observamos é que, mesmo diante de tudo o que tem acontecido, de toda a mudança e transformação ao nosso redor, nós, aqui dentro, continuamos sendo os mesmos. Tudo mudou ao redor, mas nós continuamos sendo os mesmos. Esperava-se que o impacto dessa pandemia, e sempre pensamos assim, que o impacto de uma tragédia, que o impacto de um sofrimento pudesse gerar em muitos de nós, e o desejo era que em todos, atitudes de amor, de misericórdia uns pelos outros, que pudéssemos ser mais sensíveis à dor do outro, mais empáticos. No entanto, já falamos aqui e observamos que, diante de vários exemplos que eu não vou repetir, observamos que o ser humano é o mesmo. E mesmo diante do impacto dessa tragédia que acomete o mundo, muitos de nós ainda desenvolvemos atitudes e práticas que deveriam ser banidas do nosso relacionamento com o próximo. E pensamos também que diante do coronavírus, fica claro e mais evidente as nossas fragilidades enquanto ser humano. Fica evidente a nossa fragilidade física. Um vírus mudou toda a nossa rotina. Um vírus colocou homens e mulheres que tanto podiam, colocou homens e mulheres da camada mais necessitada da nossa sociedade aos mais abastados, na mesma condição. Um pequeno vírus. Mesmo com todas as descobertas científicas, com todos os avanços científicos, mais especificamente da medicina, até agora lutamos para vencer esse pequeno vírus. E isso fica patente, claro, para mim e para você, a fragilidade do ser humano. A fragilidade também psíquica, em que nós adoecemos. Diante dessa situação nova para nós de confinamento, muitos de nós adoecemos e vivemos uma montanha-russa de sentimentos, de emoções. Ora, estamos bem dentro de casa, estamos felizes, mas ora, somos tomados por um abatimento, por uma insegurança, por uma angústia, por reflexões a respeito de como será o amanhã. E isso nos mostra mais uma vez a nossa fragilidade. A nossa fragilidade, como eu falei aqui, moral. Moral. Porque diante do sofrimento que se vê, seria o momento para sermos nós mais humanos. No entanto, continuamos a ver a corrupção, continuamos a ver a maldade, a criminalidade, continuamos a ver a violência doméstica e a maldade se multiplicando com as mais variadas faces que conhecemos ou com novas faces. Fragilidade moral e a fragilidade espiritual de um ser humano que essencialmente é espiritual, mas que se encontra muitas vezes, ou grande maioria da população e da humanidade, se encontra
às cegas, pensando apenas que a sua existência, que a sua vida, que a sua realidade é o aqui e agora. São apenas os objetos. E pensando apenas que, ao ser vencido pelo coronavírus, a sua existência chega ao fim, sem perspectiva de eternidade. Sem falar em tantas outras consequências nessa fragilidade nossa espiritual. Nossas atitudes são fruto do que somos, temos falado disso. Temos pontuado aqui e entendemos que para termos uma compreensão real de quem somos, precisamos voltar ao início. Antes de sermos quem somos, o que era? E a partir de quando viemos a ser o que somos? E a Bíblia nos fala no primeiro capítulo, no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí então temos o start, a partir daqui, a criação de tudo aquilo que está diante dos nossos olhos e que somos. Então, temos feito esse estudo voltando a esses princípios e entendendo que a construção de uma visão ou de uma cosmovisão verdadeira, não apenas uma construção fictícia para que possa calar as angústias da alma, mas ela é realidade, ela é verdade, enfática. É a cosmovisão cristã que passa pela criação, pela queda, pela redenção e pela consumação. Então, esse estudo bíblico é um estudo sobre o coronavírus e a cosmovisão cristã da natureza humana. Esse é o nosso tema. Já fizemos algumas reflexões no estudo anterior, passamos aí pelo relato da criação e chegamos aqui então à imagem e semelhança de Deus, a imago Dei, a imagem de Deus, relatada aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o relato bíblico a respeito de quem somos. Para podermos entender tudo o que eu falei aqui a respeito do nosso comportamento diante do coronavírus, precisamos voltar aqui ao princípio. Fizemos então essa reflexão. Se você quiser aí depois trazer a lembrança do que já falamos, volte, assista o vídeo anterior e você vai poder construir melhor aí o entendimento daquilo que falamos. Eu quero repetir o que já foi dito aqui só como transição, o que o reverendo Adão Carlos coloca em seu livro Manual de Catecúmenos. Ele diz assim: os vegetais, os animais foram criados segundo a sua espécie, mas o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Aqui como um sinal de distinção entre o ser humano e a natureza. Guarde isso. Um sinal de distinção entre o ser humano e a natureza. Então, nós cristãos não temos dúvida. Foi Deus quem nos criou e nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Já explicamos bem o que é imagem e semelhança. Também está no vídeo anterior. E o conceito de imagem e semelhança, ele é o coração da antropologia cristã, da antropologia bíblica. Para entendermos o homem, precisamos então voltar aqui a esse conceito de imagem e semelhança. Deus nos criou, irmãos, com condições de amarmos, de sermos
misericordiosos, de termos atos de bondade. Quando voltamos ao que somos na origem, antes da queda, observamos que o Senhor nos criou essencialmente bons. E isso é algo que deve ficar latejando na nossa mente e no nosso coração a respeito de quem somos. A humanidade original é muito diferente daquilo que hoje expressamos e somos. Vamos falar mais à frente um pouquinho, mas a Bíblia relata para nós quando o ser humano se tornou desumano, quando nós perdemos parte das características de ser humano. Por isso, tão importante voltarmos à Bíblia. O ser humano não é só uma criatura. Nós somos pessoas, nós somos indivíduos. Nós somos seres criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Então hoje, depois dessa lembrança um pouco daquilo que já falamos, hoje eu quero concluir esse ponto da Imago Dei com você, ainda aqui tendo como base o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, de uma maneira um pouco mais prática agora. Ainda trabalharemos alguns conceitos, mas de uma forma um pouco mais prática. Afinal de contas, qual a influência disso na minha vida e na sua vida? Qual a relação desse voltar ao princípio e perceber que fomos criados à imagem e semelhança de Deus para os dias que temos vivido hoje? Antes de tudo, eu quero dizer para você que sempre quando nós pensamos em cristianismo, quando nós voltamos à Bíblia, é inevitável pensarmos em relacionamentos. E nós vamos falar depois um pouco sobre isso, quando falarmos sobre os mandatos que estão aqui, é o próximo estudo. Deus nos criou para relacionamentos. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, adorarmos, reverenciá-lo, sermos nós o seu povo e Ele o nosso Deus. E Deus nos criou para nos relacionarmos com o outro. Então essa dinâmica vertical e horizontal estará sempre presente nas aplicações, nas reflexões que fizermos a respeito da palavra de Deus. Voltando então aqui, o reverendo Leandro Lima, ele diz assim: é na criação que encontramos o verdadeiro sentido e o valor do ser humano. A criação é a chave para entendermos o homem mais do que a própria redenção. Na criação, nós temos a base para entendermos o verdadeiro sentido e valor do ser humano. Mais do que em filosofias modernas, é na Bíblia que nós vamos encontrar o verdadeiro valor e sentido da vida. Quando Deus nos criou, criou a sua imagem e semelhança. Meu irmão, a visão correta, então, do valor do ser humano, nós temos aqui na Bíblia e queremos pensar sobre ela. Quando nós desconectamos, quando nós afastamos e distanciamos o conceito do ser humano da Bíblia, nós corremos o risco de pensar o outro como objeto, como trampolim para aquilo que desejamos, como um animal. E eu vou falar um pouquinho disso aqui. Quando nós pensamos que o ser humano é apenas fruto do acaso, uma consequência evolutiva, nós deixamos o ser humano à mercê de teorias que desconstroem o que de fato é
o ser humano. Volto a dizer, não é como fazer do cristianismo e da religião um ópio para o povo, como conhecemos essa declaração. Não é criar um paliativo para se ter esperança, mas é a mais pura realidade do que somos. Por isso, o presbítero e professor Alexandre Lessa, ele faz uma exposição que eu entendo ser relevante para o nosso momento aqui. Ele falando sobre visões da nossa sociedade a respeito do ser humano. E a primeira visão que eu destaco aqui, que o presbítero Alexandre fala, é do homem robô. E essa é uma visão e uma perspectiva dominante, que é definida de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer. Há o interesse não pela pessoa, não pelo ser humano, mas o interesse pelas nossas habilidades, o interesse pela nossa energia, o interesse pela nossa força. Então, a nossa visão pode ser contaminada por essa visão que é tão comum na sociedade. Não todos os empresários, não todos aqueles que exercem autoridade de patrão, de chefe sobre o outro, têm essa visão. Mas essa é uma visão comum na nossa sociedade, onde nós olhamos para o outro na perspectiva do quanto ele é útil à empresa, à sociedade, à instituição, até igrejas, até mesmo igrejas, olham para as pessoas nessa perspectiva. Observa-se que não há um interesse, por exemplo, pela saúde da pessoa, como um sentimento de compaixão pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas nos seus relacionamentos. Mas há uma visão de quanto nós perdemos enquanto empresa, de quanto nós perdemos de força de trabalho. É lógico que essas coisas são importantes e, por favor, não estou aqui entrando em questões políticas da nossa época, de discussões da nossa época. Mas esse é um texto do presbítero Alexandre, muito antes de tudo isso. E eu estou aqui comentando um pouco do que ele escreveu. Então, assim, essa visão, ela é uma visão muito degradante. Porque nós olhamos o ser humano como um objeto, mais do que como um objeto, como um robô. Como uma peça na engrenagem. Algo substituível. E isso é muito ruim para nós enquanto seres humanos. Segundo essa concepção, as pessoas são vistas como apenas meios pelos quais alcançamos os nossos fins. E não as coisas sendo feitas enquanto ser humano um fim. Irmãos, essa consideração, ela se faz presente nos nossos relacionamentos mais próximos e íntimos. Nessa consideração aqui que nós estamos caminhando, eu quero te dizer que precisamos ter cuidado como nós lidamos com o outro. Dentro de casa, no nosso relacionamento, marido, esposa, filhos, pais. Há quem se relacione na sua convivência familiar como se o outro fosse um robô. Onde o que é importante é o que nós recebemos através dele. O prazer que nos gera, o serviço que nos presta. Não vemos e não olhamos o filho, o pai, a esposa enquanto ser humano, enquanto igual. Não levamos em consideração os seus sofrimentos, as suas dificuldades. E aí então vamos multiplicando, replicando e fazendo escola de relacionamentos frios. Isso não tem nada a ver
com a concepção cristã da Imago Dei. Isso está distante, muito distante, da vontade de Deus para mim e para você. Ainda caminhando nessa perspectiva, o presbítero Alexandre fala também da visão, da perspectiva do ser humano enquanto animal. Ele diz assim: outra corrente vê os homens primeiramente como membros do reino animal e como descendentes de alguma de suas formas superiores. E aí ele vai falar de um elemento interessante, que é o condicionamento. Então, alguns de nós olhamos para o outro enquanto um animal que podemos adestrar e condicioná-lo a fazer as nossas vontades. A visão da sociedade muitas vezes é essa, onde se nós cumprimos o nosso papel, nós somos recompensados. Mas se andamos diferente da visão daquilo que a maioria ou que o outro pensa ou quer, nós somos punidos, somos castigados. E pensa-se então no ser humano como não sendo um ser pensante, racional, como alguém que deva chegar às suas conclusões através de uma reflexão, mas apenas como uma imposição de castigo ou de recompensa. Não estou aqui entrando no mérito, mais uma vez, de outras questões científicas, algumas questões da psicologia. O que eu estou dizendo aqui é que existe uma construção em nossa sociedade, onde olhamos para o outro enquanto ser humano e nos colocamos numa condição onde nós temos que adestrar o outro. E punimos ou recompensamos segundo os nossos valores. Como isso é presente dentro de famílias e dentro de empresas e na nossa sociedade de maneira geral. Não é a discussão, não é a conversa, não é o diálogo, não é a abertura para saber se de fato aquilo é o melhor para todos. Se aquilo que eu penso é verdade, ou se é apenas uma percepção minha e uma construção da minha experiência enquanto ser humano que eu quero agora impor sobre a vida do outro. Quando eu penso nisso, eu penso, por exemplo, também no aspecto da violência doméstica, onde em alguns momentos o que se faz é trazer um castigo sobre o outro, tendo o outro como um animal que precisa ser domesticado, para que eu tenha o meu prazer, para que eu tenha o respeito, para que eu tenha aquilo que eu quero ter. E em algumas vezes a recompensa é não ser castigado. E quando há motivos para reconhecermos no outro o seu valor, e sempre haverá, para exaltarmos qualidades, para aplaudirmos ações, nós só fazemos aquelas que reforçam as atitudes naquela pessoa do que nós queremos. Como isso é notório nos nossos relacionamentos. Quando alguém não faz o que nós queremos e deixa de fazer o que nós queremos e entendemos que tem que ser feito, nós agimos e reagimos das mais variadas formas para punir o outro. E a intenção, via de regra, é trazer com pulso forte de volta a pessoa a ser e a fazer o que nós queremos. Ainda, brevemente, nessa consideração do ser humano enquanto animal, há ainda aqueles que, nessa visão de ver o outro enquanto um animal, pensa
que a razão da nossa existência é satisfazer os impulsos, as nossas vontades. Então, se temos vontade de sentir determinado prazer, nos entreguemos a ele. Porque são pulsões aqui dentro, são motivações, são forças que precisam ser saciadas, quando muitas delas precisam ser contidas, trabalhadas, entendidas, compreendidas por nós. Muitas, ao nos entregarmos, geram sofrimento na nossa vida e na vida de outros. Adultérios, fofoca, mentiras, pornografias, relacionamentos destruídos, porque nos entregamos a essa vontade animal e parece que a razão da nossa existência é satisfazer isso que há aqui dentro de nós. Precisamos entender, meu irmão e minha irmã, eu não sou e você não é um animal. O Senhor nos criou de forma distinta deles. O Senhor nos deu razão, vontade, intelecto. O Senhor nos chama a um equilíbrio, onde há sim a emoção, há os sentimentos, mas há também a razão. E precisamos então pautar a nossa vida nesse equilíbrio. Então, é fundamental entendermos que se a sociedade olha para o ser humano como um robô, como um animal, o cristianismo não pode olhar assim. Se eu e você, enquanto homens de Deus, em algum momento, olhamos e tratamos o outro destas formas, precisamos desconstruir isso nos nossos relacionamentos. Precisamos entender que somos mais do que isso. Há ainda uma terceira visão, uma terceira perspectiva, que é do ser humano sem rumo. O ser humano sem propósito. O ser humano consequência do acaso. Olha, estamos aqui. Não existe uma razão lógica, não precisa procurar. Nós estamos aqui e como estamos, daqui a pouco não estaremos mais e tudo acabou. Uma compreensão de que nós estamos à mercê de forças no universo. Pessoas gostam muito de falar, né? O universo conspira contra ou a favor. Como se nós estivéssemos sempre à mercê da sorte. Que construção maldosa, irreal, uma grande mentira. Tudo ao nosso redor nos mostra que, em primeiro momento, há um ser inteligente que criou todas as coisas. E, em segundo lugar, entendemos e sabemos que esse ser é Deus. E que Ele nos criou com um propósito. Então, quando olhamos até para a pandemia que hoje temos, sabemos sim, compreendemos que há uma consequência dos nossos atos, há uma consequência daquilo que nós, enquanto seres humanos, fazemos. Mas isso não significa que Deus perdeu as rédeas do universo, da história. Mas Ele continua conduzindo todas as coisas segundo a sua vontade, agindo de forma soberana. Então, eu sei, eu e você de vez em quando passamos por altos e baixos, mas precisamos lembrar ao nosso coração, a nossa vida não é um barco no oceano do desconhecido, do improvável, à mercê da sorte. A nossa vida é vida nas mãos de Deus. Meu irmão, pensando nisso, em contrapartida, o cristianismo e a revelação bíblica lembra mais uma vez ao meu coração e ao seu coração. Você, meu irmão, você, minha irmã, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você
foi desejado da maneira que você é, ou seja, Deus, enquanto nos formou, nos fez segundo a sua vontade. E o nosso valor enquanto ser humano, ele precisa ser resgatado, defendido, apregoado. Todos nós, seres humanos, todos, independente de credo, independente de raça, independente de questão social, todos nós, independente se fazemos o certo ou o errado, o valor da vida humana está acima de todas essas coisas. Todas essas coisas. Por isso é muito triste observar a facilidade com a qual nós nos dividimos, nos depreciamos e autodepreciamos. É muito triste ver como lidamos com a situação que temos passado e temos observado o ser humano sendo tratado apenas como um número. É muito triste observar que coisas menores fazem com que eu e você vejamos o outro como objeto, como massa de manobra, como sendo digno ou não do nosso favor, da nossa ajuda. Antes de concluir, eu quero ainda falar sobre um elemento nessa questão da Imago Dei. Imagem e semelhança não significa ser igual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos iguais a Deus. Nós não somos deuses. A perfeição de Deus e o ser de Deus é totalmente outro, diferente de nós. Toda essa construção social, dessas visões que nós falamos aqui, e muito do que fazemos em nossos relacionamentos, pode não ser que tenhamos a compreensão na hora disso. Mas quando nós tomamos algumas dessas atitudes que eu falei aqui, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nos colocamos superiores ao outro. Nos colocamos como se nós tivéssemos criado e dado vida ao outro. Então nos tornamos donos e possuidores. Filhos não são, de maneira nenhuma, objetos nossos, posses nossas. Quando nos casamos, o outro não se torna nossa posse. Quando nós somos um empresário, temos pessoas ao nosso serviço, essas pessoas não se tornam posses nossas. Quando estamos num relacionamento de igreja, sejamos nós pastores, presbíteros, diáconos, ou estamos em qualquer tipo de cargo momentâneo, não nos tornamos possuidores das vidas. Só o Senhor é dono, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Precisava falar isso antes de concluir. Eu quero concluir então falando para você que o Senhor nos ajude a aprender a valorizar a vida, a valorizar o outro. Que essa primeira parte do nosso estudo sobre criação e Imago Dei nos ajude a olhar para o outro de uma maneira mais caridosa, amorosa, e ver no outro nós. Nós precisamos olhar para o outro e nos ver. Irmãos, no Brasil já são mais de 36 mil casos de coronavírus. No Brasil são mais de 2 mil óbitos. Mais de 2 mil óbitos. Eu fico pensando que muitas vezes eu e você olhamos para esses números
de maneira tão fria. No Brasil, no mundo, já são mais de 2 milhões de casos. Mais de 158 mil mortes. Quando nós olhamos com as perspectivas que nós falamos aqui atrás e não a cristã, nós nos esquecemos que cada um desses números tem um rosto. Cada um desses números tem um pai. Talvez cada um deles, não todos, mas muitos deles, tem um filho, um esposo, uma esposa. Quando fechamos os olhos e pensamos, então, na magnitude do alcance dessa enfermidade, não devemos pensar apenas em número, devemos ver rostos. Para que não nos tornemos cada vez mais frios. Então somos impactados quando, por exemplo, alguém perto de nós está com coronavírus, com Covid. Então parece que aí sim se acende uma luz e então tomamos noção da realidade de que nós não estamos falando de números, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de pessoas que devem ser valorizadas e que devem gerar comoção em nós, que deve levar a igreja a orar incessantemente por cada pessoa, por cada família. Nós nos acostumamos tão fácil, irmão, com qualquer realidade. Quando tomamos conhecimento da enfermidade, quando chegamos no nosso confinamento, muitos de nós, avidamente, nos lançamos à leitura bíblica, à oração. Mas com o passar do tempo, vamos tomando essa atitude de normalidade. E vamos nos tornando cada vez menos frequentes na comoção, na devoção. Nós não somos deuses. Coronavírus pode alcançar a minha casa, pode me alcançar, pode alcançar você. Nossa oração é para que isso não aconteça, para que Deus te guarde, para que Deus me guarde, guarde a minha família. Mas mesmo que ela não nos alcance, mesmo que ele não nos alcance, hoje, na conclusão desse estudo, o que eu quero fazer é te convidar, primeiro, a olhar aí dentro da sua casa e a olhar para o seu filho, para o seu pai, para o seu cônjuge, entendendo que nós não somos possuidores das suas vidas. A entendermos que as pessoas não são robôs. Assim como nós, elas têm sentimentos, fraquezas, necessidades. A percebermos a oportunidade bendita que temos de fortalecer laços, de servir uns aos outros. Temos falado sobre mandamentos recíprocos. Vá lá, assista o vídeo. Precisamos aproveitar essa oportunidade para recuperarmos um pouco mais da nossa humanidade. Em segundo lugar, eu quero dizer que você e eu possamos parar de olhar para os números apenas como números. São vidas, meu irmão e minha irmã. São pessoas. E olha, em nome de Cristo Jesus, paremos com um discurso onde parece uma vida ser mais importante do que a outra. Todos são importantes. Todos têm que ter cuidado. Classificamos, olha, os idosos precisam ficar assim e os jovens, meus irmãos, todos precisamos estar em confinamento. Eu sei que cada um tem a sua vida, cada um tem as suas dificuldades, necessidades, cada um vai avaliar aquilo que pode, aquilo que não pode, mas de uma maneira geral,
Precisamos entender que jovens já faleceram por causa do coronavírus. Crianças já faleceram por causa do coronavírus. O coronavírus não faz acepção de pessoas. Cada um de nós podemos ter uma predisposição que não conhecemos e podemos ser vencidos pelo coronavírus. Paremos de olhar para os números como números. Quando você tomar conhecimento, mais uma vez, a respeito dos números, ore. Senhor, tenha misericórdia das famílias que estão envolvidas em cada um desses casos, em cada um desses falecimentos. Ore pela nossa igreja, ore pelo seu irmão. Pegue o telefone, ligue, mande mensagem. Replique o que é bom. E não estejamos nos envolvendo em discussões tão pequenas que só nos dividem. E em terceiro lugar, eu quero lembrar que, logicamente, essas ações elas não são ações naturais. Por isso precisamos nos curvar na presença de Deus e suplicar que o Espírito Santo de Deus nos convença e nos ajude à mudança e à transformação. Transformação em regeneração, novo nascimento em Cristo Jesus. Regeneração em santificação. Cada dia buscar viver a vontade de Deus e para a glória de Deus. Eu quero orar por você, pela sua família. Logo mais nós estaremos de volta às 18 horas. Prepare-se para que estejamos juntos. Vamos orar. Deus eterno, Pai querido e amado, obrigado pela tua revelação, pela tua palavra que chega ao nosso coração, lembrando que nós não somos objetos, não somos robôs. Ajuda-nos a não ignorarmos os nossos sentimentos, a nossa história e não ignorarmos, ó Pai, que fomos criados para a glória do teu nome. Ajuda-nos a vivermos, ó Pai, em comunhão uns com os outros e a servirmos uns aos outros. Tem misericórdia de nós diante dessa pandemia, mas que pela tua misericórdia possamos aprender alguma coisa nesses dias. Honra, glórias e louvores ao teu nome. Abençoa cada um que participou, suas famílias. Cuida de cada um. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Que o Senhor continue consolando, fortalecendo, abençoando ricamente a sua vida. Mais uma vez eu digo, é muito bom saber que você está aí do outro lado. Paz em Cristo.